Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 97. Eu sou o Felipe Von Zuben, comigo está Arthur Cunha. E aí, Felipe, tudo beleza? Pronto para mais um podcast? Bora! E Sidney Torres também, fala Sidney. Fala Felipe, fala tudo certo, galera? Bom, chegamos ao final, né? Terminamos já o jogo 2 da pré-temporada, então já foi metade dela. Então a gente já começa a ter uma noção melhor aí de quem que tá conseguindo manter algum destaque, quem que tá jogando mal, posições que a gente já tá vendo que podemos ter problemas aí num futuro próximo. Então é isso que a gente vem falar aqui hoje. Não vamos falar nem tanto do jogo em si, mas mais de algumas posições aí que ou tem briga interessante, ou pode ter aí um problema que a gente possa identificar no futuro, e algumas maluquices aí, uma conspiração minha pra variar. Eu comecei cedo esse ano, ou seja, eu tô preocupado. Normalmente é lá pro meio da temporada que eu começo a tentar entender o Belichick. Esse ano eu já tô na pré-temporada, velho. Eu acho que é porque a gente tá vacinado, que sempre tem uma troca aí meio surpreendente antes da temporada começar, ou então assim que ela começa, né? Sempre algum titular vai embora, vem alguém famoso aí, tá chegando a hora da surpresa aí do Belichick. A estatística diz que isso acontece e ainda não aconteceu, cara. Falaremos sobre isso no programa, antes vamos pros recados. No days off! No days off! No days off! No days off! Go Pats! Bom, a gente tem que lembrar aqui de novo o Survivor do Patriotas. Quem quiser jogar, quem ficou sem nenhum grupo aí pra jogar, o Survivor aceita todo mundo. A gente já tá, acho que tá quase 400 pessoas já pra jogar, mais que, acho que dobro do ano passado. O jeito mais legal, volto a repetir, o jeito mais legal de jogar Survivor é com muita gente, e dessa vez tem gente pra caramba. A gente ainda é o primeiro grupo, o maior grupo lá no site da NFL. Tá uma maluquice isso, então vem jogar com a gente, tá link no post aí. Se você não entende muito bem, a gente tem um post explicando como que joga o Survivor. Tô colocando aqui também no site, no post no podcast para vocês verem. Explica certinho lá, é super fácil. Venham jogar com a gente. Arthur, a gente tem que lembrar também a galera, como a gente tá vendo que tem bastante gente voltando a ouvir, o pessoal que já ouvia a gente antes, agora chegando perto da temporada, o pessoal tá começando a ativar aí o nosso podcast, que a gente fez coisas bem legais aí na off-season, que vale a pena tirar aí um dia, uma viagem de ônibus, um trânsito parado pra dar uma ouvida aí no nosso podcast, que a gente fez história, né? Década de 90 agora, né? Que a gente gravou? Pois é, a gente gravou a década de 90 dos Patriots, onde a gente falou que começou a esquentar, os Patriots chegaram no Super Bowl, então tem bastante material interessante no site, não só podcast também, muitas matérias. A gente não deixou de produzir um dia útil assim da semana, um artigo novo pro site falando de como está os Patriots. Para quem tá chegando agora mesmo, nem sequer acompanhou o draft de New England, tem post no site, tem tudo falando de como foi a off-season do New England Patriots. E tem um programa, um podcast que a gente fez, né, Cid? Ficou muito legal. Normalmente a gente escolhe um jogador pra falar na off-season. Esse ano a gente escolheu falar do Belichick. Fizemos um programa só sobre ele. E a gente teve a participação do Anthony Curtis da ESPN, do Pro Football BR, que ficou animal, né, cara? Cara, um convidado especial, assim, como Curtis, a gente tinha que ter tratado de um tema especial, né? E esse tempo todo que a gente tá aqui, a gente não tinha parado para falar especificamente sobre ele, sobre o Belichick. O cara dispensa comentários, todo mundo já sabe, ele é o melhor técnico da NBA, disparado dessa geração dele, talvez melhor da história. Melhor técnico da NBA? Da NFL, Então merecia realmente uma dedicação, né, especial, e ficou muito legal realmente esse podcast. Não, foi legal porque a gente dividiu basicamente em temas dentro do assunto Belichick. A gente falou, óbvio, da questão dele de jogo, mas a gente falou um pouco da vida pessoal dele também. Cara, ficou muito legal mesmo. Eu aconselho, se você não ouviu, eu aconselho ouvir o nosso programa com o Curtis sobre o Bill Belichick.
Bom, bora lá então. Jogo 2, a gente viu uma diferença já boa de participação dos jogadores. A gente falou que na primeira semana o Belichick cortou basicamente 40 jogadores, deixou de fora, não atuou com eles. O time que mais não usou jogadores na primeira semana. E aí agora a gente já viu ele por Brady em campo. Até Gronkowski entrou em campo desde 2012 que ele não jogava. E foi lá, não recebeu bola nenhuma, mas fez uns snaps ali, deu um bloqueiozinho, fez uma rota. Então já foi bem diferente nesse approach aí que a gente viu pro jogo 2. Mas que os caras ainda estão meio enferrujados, né? Parece que não saía muita coisa, ainda falta... É bem o que o Brady falou mesmo, né, cara? Precisa ainda... O treino é importante para dar a liga no time, né? Exatamente. E eu até tenho minhas dúvidas se os jogadores são utilizados de forma a expor o potencial todo deles, né? Por exemplo, Gronk, eu tenho certeza que ele não correu rotas daquelas mais perigosas, aquele sim dele pelo meio mesmo ali, que ele recebe a bola e leva logo o tackle nas pernas do safety. Então, não dá para avaliar completamente, porque certamente os caras são preservados até na escolha das jogadas ali. Ah, sim, e temos que lembrar também, eu até me surpreendi por causa disso, porque a gente vai enfrentar o Texans e provavelmente daqui a um mês, mais ou menos, a gente já tem jogo valendo contra o Texans. Então, playbook ali, o mínimo possível. O playbook devia ser lança rápido para não tomar porrada, Brady, e não olha pro Gronk. Esse devia ser o playbook do ataque titular ali, que jogou meio tempo ali, meio período. O que foi interessante é que nesse uso dos jogadores, basicamente só não foi pro campo quem estava machucado. E o Trey Flowers não jogou, mesmo sem estar machucado. Tá com tratamento de estrela de Hollywood, Trey Flowers em New England. Também depois da lesão do Derek Rivers, que provavelmente vai ficar de fora de toda a temporada, esse tem que ser o tratamento com o Trey Flowers, que vai ser sem dúvida o nosso principal pass rush nessa temporada. E deixando ele de fora, ele é um jogador que já sofreu com lesão em pré-temporada, por sinal, em 2015, que o tirou de todo o ano. Então tem que ter realmente um tratamento especial com ele para preservar a nossa sack machine de 2017. Tava quase que, se olhava na sideline, tava o Trey Flowers sentado comendo uva, sabe? A galera segurando e ele pegando uva com a boca, assim, tipo... Tava quase desse jeito a forma que eles estão tratando o Trey Flowers. Bom, a gente tem umas posições que eu separei aqui, que separamos todos juntos, na verdade... vamos começar com, pra mim, o que tá mais legal de acompanhar, o que eu tô mais empolgado aí, onde tá mais aberto o negócio, que são os tight ends. Gronk e Dwight Freeney, eu ia falar, olha. Gronk e Dwayne Allen são já garantidos, tight end 1 e 2, e na terceira posição aí, o terceiro tight end que as coisas estão abertas. Temos que lembrar que o Jacob Hollister fez um jogo bom na semana 1, acordou todo mundo, despertou ali pra galera. E só que a gente não tinha visto ainda os outros jogadores nessa disputa jogar de verdade. E aí o O'Shaughnessy foi e conseguiu ter um bom tempo em campo nesse jogo 2. E mostrou que a briga não vai ser fácil pro Hollister não, né? Não vai, e até fui pesquisar como é que os Patriots começaram a temporada passada com relação ao tight ends, né? Que a gente tá falando sempre aqui que 2 vagas estão preenchidas, a terceira tá na briga entre o Hollister e o O'Shaughnessy. Ano passado a gente começou a temporada com 4. Depois eles trocaram o Michael Williams, né? E o AJ Derby, que foi trocado. Então, assim, se o O'Shaughnessy realmente empolga tanto o Bill Belichick nos special teams quanto dizem que ele empolga, pode ser que ele arrume um espaço para os dois, para o Hollister e para ele, né? Até a gente acho que chegou a comentar isso semana passada, que já que a gente leva o Brandon Bolden só para ser special team e não para ser running back, talvez a gente possa levar o O'Shaughnessy para ser special team e até jogar em tight end também. Talvez a utilidade dele no time como um todo seja melhor. Então, assim, eu não descarto ainda a possibilidade de que os dois consigam, mas a briga tá bem interessante realmente. Preciso fazer um parênteses aqui, porque eu sou mais cara de pau e eu falo dos jogadores que eu não gosto. O Sidney fica quietinho e só fala quando não tá gravando.
Neto, a gente precisa deixar bem claro aqui que o Sidney tá com problema com o Bolden. Que tudo que ele vai falar, ele põe o Bolden na história. Eu vou abrir aqui pra todo mundo saber, pra ficar claro que o Sidney está totalmente contra o Brandon Bolden. Nada pessoal, né? Mas aí, principalmente na posição que a gente vai falar daqui a pouco de running back, a gente tem uma concorrência bem pesada aí que vai ser difícil arrumar espaço pra ele, realmente. Parênteses fechados, voltamos ao O'Shaughnessy. Bom, isso é uma coisa interessante. Pode ser que vá os dois, mas se vamos pensar em um só, porque eu quero continuar nessa briga que tá boa, acompanhar os dois. Acho que o que mais pega aí, né, Arthur, é que o O'Shaughnessy é um cara mais tight end, né? Tipo, não é que ele é um bloqueador, até porque, por exemplo, nesse jogo 2, ele teve uma hora que ele entrou de fullback ali, coitado, não conseguiu fazer nada. Mas ele consegue dar um bloqueio maior, ele é um jogador um pouco maior e tem esse special teams que o Sidney falou que é o grande diferencial dele. O Hollister já é um cara mais receiver, já é mais ágil, ótimo catch, ele consegue ganhar jarda depois que recebe a bola. São esses, acho que, os dois maiores atributos de cada um aí quando a gente põe na comparação, né? Sim, sem dúvida, esses são os grandes atributos dos dois. E como o Sidney falou, tem essa opção de levar não só, mas como o O'Shaughnessy e o Hollister pro elenco final, e como teve em 2016, teve também em 2015, que a gente levou também 4 tight ends, na época tinha o Michael Romanamanui. Então eu acho que o Belichick mais tendencioso a optar por levar 4 jogadores ao invés de 3, se ele perceber que o Jacoby Hollister pode render algum futuro próximo aos Patriots. Se não, eu vejo ele indo numa segurança maior com o James O'Shaughnessy, que tem esse fator special teams que pesa muito no seu lado, porque os times especiais é muito elogiado, é muito requisitado por Bill Belichick. Então eu vejo assim, se caso o Jacoby Hollister consiga mostrar um pouco mais de potencial, mostrar que pode servir para os Patriots recebendo a bola, Bill Belichick pode pensar em levar 4 jogadores. Se não, ele vai na segurança mais, que é o James. O jogo 1 ele foi muito bem, com 120 jardas, e esse jogo 2 ele sumiu, ele participou menos, porque o O'Shaughnessy estava lá, mas ele sumiu, não conseguiu basicamente nada, então isso é que ele não pode fazer, ele precisa ter jogos aí incríveis, para os próximos 2 jogos ele precisa mostrar produtividade para conseguir, se no caso for entrar como um tight end de 4. Cornerbacks. Aqui também é uma coisa que vem, passou aí 2 jogos, não parece ser a maravilha que a gente tinha visto antes no training camp, né? Pelo menos pra mim tá dando essa sensação. No training camp os jogadores estavam todo mundo indo muito bem, era só o Cyrus Jones que estava estranho ali, o resto estava jogando bem, tendo os bons treinos. Só que por 2 jogos a gente sofreu com a secundária ali, principalmente com os corners. E esse jogo o Butler estava mais enferrujado do que a bicicleta da minha avó que tá aqui no canto da casa, cara. Com relação ao Butler, eu acho que a minha sensação que eu tive foi que faltou dele um pouco de vontade, assim, de disposição para um jogo de pré-temporada. Se você olhar aquelas 2 recepções principais, né, aquela na sideline e o touchdown que ele cedeu, principalmente na da sideline, você vê que o Butler tá colado no recebedor, só que ele não vai na bola, ele não disputa a bola, ele não briga pela bola como a gente viu ele fazer de 2014 para cá. Ele é um cara que, para receber a bola em cima dele, tem que tomar a bola dele praticamente. E você viu que ele fez a rota, assim, cobriu a rota do cara, mas não brigou pela bola, então tava estranho, não tava o Butler que a gente conhece, raçudo ali. Vou esperar um pouco mais para ver, a princípio eu não tô muito preocupado com ele não. No touchdown que ele tomou, eu achei que tem uma culpa aí junto do Harmon. O Harmon escorrega na jogada e pelo jeito ele tinha que fechar ali o meio, e aí porque ele não fechou, passou o receiver e pegou a bola, então não põe só a culpa no Butler não. Mas é bem isso aí mesmo, acho que foi bom para ele dar uma acordada, para ele lembrar que o jogo começou, que as coisas estão ficando mais sérias, que é jogo agora e tal. Mas o que eu falei, nos outros jogadores que estavam indo bem, eu tô curioso com o Jonathan Jones, que provavelmente é o 4º corner, deve estar na frente do Coleman e do Cyrus Jones. E eu tava dando uma olhada nos snaps até aqui, de todos os snaps nos 2 jogos, ele não jogou quase nada também, o Jonathan Jones. Estão colocando ele muito pouco comparado aos outros. Então isso pra mim meio que mostra, né, Arthur? O que você acha? Já meio que tá demonstrando que eles não estão... Se você não tá sendo muito usado, é porque você tem vaga. Não é porque não querem saber de você e não vão te pôr.
só tá jogando quem realmente eles têm dúvida, né? Perfeito, e o Jonathan Jones tá assim desde os treinos. Ele está sendo muito usado nos treinos, aparecendo na vaga de slot cornerback, e na hora dos jogos tá dando uma preservada maior. Por quê? Porque ele já tem a sua vaga garantida no elenco. Para mim, o grupo dos corners já tá com o Gilmore Butler, Eric Rowe como terceiro cornerback e o Jonathan Jones como quarto. Isso já tá certo. Resta saber quem vai ficar com essa quinta vaga, que tá aí entre o Cyrus Jones, Justin Coleman ou talvez algum draft de free agent. O Kenny Moore lá é um cara que tá tendo boas apresentações. Na bobeira do Coleman lá, naquele punch que o Coleman nem olhou pra cima e sofreu fumble, foi o Kenny Moore que foi lá e recuperou a bola. Então isso é um puta de uma estrelinha pra ele ali, porque é ação boa em special teams. Eu só acho que o Cyrus Jones tá na frente deles, porque esse jogo não foi perfeito do Cyrus Jones, mas não foi cheio de bobeira dele, e ele conseguiu bons retornos ali. Teve um retorno que ele foi acho que até 41 jardas, se eu não me engano. Isso aí é onde ele tem que trabalhar, né? Onde ele tem que focar se ele não derrubar a bola no punch e conseguir dar uns retornos de vez em quando, ele deve ser esse quinto cara, né? Concordo, eu acho que Cyrus Jones ele foi draftado para isso, né? Eles não queriam só o cornerback, eles queriam o retornador também. Ninguém tem uma carreira tão boa nos special teams no college e é draftado para não ter isso utilizado na NFL. Ele precisava muito desse jogo, né? Precisava mostrar que tem condições, mostrou e ganhou fôlego aí na briga, né? Eu acho também, se ele continuar retornando assim, que a gente comentou até em outros podcasts, que a gente precisa tirar essa carga de retorno do Edelman e do Amendola, né? Não são mais garotos os dois, e special teams a gente sabe a quantidade de pancada que os caras levam ali. Não é bom ter esses dois jogadores ali todo retorno se expondo desse jeito. Então eu torço para que ele se encontre como retornador, porque a gente viu como ele é explosivo. Pelo visto aí, se o Cyrus Jones manter pelo menos esse nível aí de conseguir pegar a bola e ter um retorno de vez em quando ou outro, deve ser Jonathan Jones e Cyrus Jones junto com os três titulares. Não deve ter muita surpresa nesse grupo de cornerback. Nos running backs, gente, eu queria puxar um negócio aqui que eu tô achando interessante. O grupo de running backs tá virando o que a gente imaginou que poderia ser o grupo de receivers. O Austin Carr teve aquele jogo bom, aí todo mundo falou como que vai encaixar o Austin Carr, é muito jogador bom ali, tal, mas o Austin Carr teve um jogo mais ou menos razoável agora, nesse segundo jogo, nada de incrível como ele fez no primeiro, e o que na verdade está virando essa história aí de como que eles vão fazer, como que eles vão achar a vaga, é entre os running backs, porque tá todo mundo jogando bem ali, né? Sim, é um dos grupos com mais talento dos Patriots, um talento que a gente não via no passado, que era mais centralizado em LeGarrette Blount. Agora em 2007 é um grupo muito diversificado, que pode atuar em qualquer tipo de snap, jogadores que servem para 4 descidas. Então é o que você falou, tem agora novos jogadores aparecendo, um velho conhecido nosso do ano passado, que é o DJ Foster, que teve uma boa partida no sábado, que aí tá procurando a vaga, vai ser mais difícil para ele com a concorrência que tá pesada, mas a disputa entre os running backs está em aberta, claro, com jogadores já garantidos. Exato, o Burkhead até eu não sei se mandaram no site ou se foi direto no meu Twitter, que eu venho falando aqui que eu tava em dúvida com ele, perguntaram, e aí, o Burkhead já calou sua boca, basicamente? Sim, não tenho o que falar, do Rex Burkhead mostrou que é o jogador que todo mundo fala mesmo, conseguiu ser muito ágil, muito rápido, ajudando em todos os downs, como todo mundo falava mesmo. Já tô começando a mudar, já mudei a minha visão com o Rex Burkhead, tô gostando muito. E o Gillespie que acorde aí com essa lesão dele, hein, cara, porque se bobear, ficar perdendo tempo, o Burkhead, não duvido não se o Burkhead assumir essa bola aí, porque ele faz de tudo mesmo, ele corre muito baixo. Eu vi alguém falando, não lembro quem foi, Sidney, e eu achei verdade, ele me lembra o Woodhead. O jeito dele de correr, baixinho ali sempre, bem perto do chão ali, difícil de derrubar, sabe? A galera, teve gente que chamou ele de Rex Woodhead aí nesse jogo do Texans, né? Lembra realmente o biotipo e a utilização dele no jogo, né? É um cara que mostrou que pode ser muito perigoso saindo do backfield para receber passes, dar trabalho para os linebackers adversários ali. Gostei muito desse primeiro jogo dele, espero que seja realmente um indício do que esse cara pode fazer no nosso ataque aí.
Aí, ó, tem a história do Brandon Bolden, o amigão do Sidney. O que acontece? Bolden que ele é special teams, beleza. Só que, pelo jeito, o que precisa agora é ele provar que ele pode ser um running back também para ele conseguir essa vaga. Como a gente disse, é muita gente para pouca vaga. Eu tenho uma coisa legal aqui, que nesses 2 jogos, ele tem a melhor combinação de jardas, de aproveitamento de jardas até agora entre os running backs. Ele tem 5 jardas de média por corrida e 12 recebidas. Ele recebeu pouco passe, acho que foi 2 ou 3, por isso que essa média dele é alta, mas ele tem a melhor combinação entre os running backs. Então, Sr. Sidney, ele está conseguindo produzir sim como running back também, cara. Não enterrem Brandon Bolden até sair a lista de 53, cara. Meu argumento nesse contrário a ele sobre isso é que de 2012 para cá ele não produziu nada quando entrou como running back. Aí ele fez 2 jogos de pre-season e produziu como running back. Então eu tô pesando mais por esses 4 anos que ele não conseguiu ser efetivo nessa posição do que esses últimos 2 jogos. Então, até que ele me prove que pode ser útil nessa posição, ele pra mim é jogador de special teams. Tá difícil, hein, cara? Porque o Foster é muito jogador aí, cara. O Foster, a gente falou semana passada aqui do Austin Card que o maior problema era cortar o Austin Card e perder ele no waivers. E eu tô achando que se o Foster tiver mais um jogo de touchdown, por exemplo, o Foster vira o Carr, porque cortar o Foster a gente deve perder ele no waivers. Acho difícil alguém não se interessar por ele, né? Sim, é o Foster que ano passado ele conseguiu essa vaga nos Patriots por aparecer muito bem na pré-temporada e no training camp, e nesse ano ele tá repetindo a dose. Resta saber se Bill Belichick vai dar uma segunda chance para ele, que ano passado praticamente não apareceu em nenhuma partida, ficou no elenco do começo até o fim da temporada, mas acabou sendo inativo no Super Bowl. Outro grupo que pra mim, gente, começa a me dar um pouquinho de preocupação depois desses jogos que eu vi, dessas 2 atuações, é a linha ofensiva. O grupo titular é bom, os 5 titulares ali já jogou ano passado juntos, se conhecem, como a gente falou aqui 2 programas atrás, é muito bom para eles repetirem aí o mesmo grupo de titulares para jogar novamente esse ano. Só que quando a gente para olhar nos backups, aí que é onde eu estou me preocupando de verdade. A gente vai ter que ir para mais uma temporada, Sidney, rezando toda semana para nenhum OL se machucar, porque se machucar o desempenho da linha cai drasticamente, cara. É o que tá aparecendo, né? Os caras estão tendo a chance aí de mostrar serviço, e se tratar de 2 jogos amistosos, eles tiveram muitos snaps contra jogadores de segunda e terceira linha dos adversários e não conseguiram segurar. Então, isso mostra que temos jogadores ali muito bons no titular, mas qualquer um deles que saia, os reforços não são tão bons assim. E a gente sabe que OL é uma coisa que pode carregar um time e pode destruir um time, né? Não adianta você ter lá o Brandon Cooks, o Adam, o Gronk, se o Brady tem que estar levando porrada com 2 segundos que está com a bola. Então, é importante que esses caras se encontrem aí, porque sempre tem lesão de OL, né? O confronto... É uma posição muito fácil, né? Você tá tomando porrada e dando porrada o tempo inteiro, né, cara? Exato, tem muita pancada nas trincheiras ali, os caras caem por cima de você, principalmente de tornozelo, de joelho, então sempre tem lesão. É preocupante realmente esse começo de ano aí dos nossos reservas. Eu tô achando bem raso o grupo, porque assim, o Carras, por exemplo, o Carras é o nosso melhor backup. Não que o Carras seja o melhor jogador do mundo. Então, assim, quando você tem o Carras como seu melhor backup, é porque as coisas estão estranhas. Ele não tá jogando mal, ele tá atuando bem, mas como o Sidney falou, ele tá atuando contra jogadores de segunda ou terceira linha, então ele tem que atuar bem, não tem outra. Então o Carras é o melhor jogador. O Fleming vai porque não tem outro, porque o Waddle tá de contusão, e vai ter que ser o Fleming, o reserva dos left tackles. O Antônio Garcia lá, o cara que veio no draft, não conseguiu basicamente entrar em campo ainda, então a gente não sabe o que esperar dele. O resto é jogador que nem nome a gente sabe direito. Ferentz, uns caras que não... Cara, não dá, o nível é outra coisa, né? E até o Conor McDermott, que foi nossa última escolha,
do draft deste ano, pra mim ele vai ser cortado e os Patriots vão tentar trazê-lo pro practice squad. Porque se a gente for pensar, a gente vai levar o Cameron Fleming como backup de tackles e porque ele é o único que tá mostrando algo. E além dele, o Antônio Garcia, porque foi nossa segunda escolha, já tem uma projeção mais alta. Mas o McDermott não mostrou nada. E o que mostrou não foi nada animador. Então pra mim ele vai sobrar. Basicamente isso. São os titulares. O Fleming como backup de left tackle ou right tackle. Eu até imagino que se o Solder tiver problema, é mais fácil eles tentarem trazer o Cannon pra proteger o Brady e colocar o Fleming do outro lado. Sem dúvida. Pra ser um cara com mais experiência ali nas costas do Brady. Então o Fleming seria o cara que entraria nos tackles se precisasse. O Antônio Garcia, ano pra tentar se recuperar e aprender. E o Carras pra ser center, guard, o que for no interior ali na hora que precisar. Então, pra mim é bem preocupante sim esse grupo de OLs aí. De novo, os titulares são bons, mas se precisar, o negócio vai ser feio. E só falando um pouquinho mais do Cannon, ano passado nessa época tava todo mundo desesperado, porque o Cannon ia ser nosso titular da linha. E veja só no que deu, né? O cara, pra mim, nosso melhor tackle hoje, fez uma baita temporada de 2016, um dos grandes fatores para os Patriots terem sido campeões, e nesse ano só tende a evoluir. Ele acabou de assinar uma extensão contratual com valores até baratos para jogador da posição, então o Marcus Cannon agora já tá virando um queridinho, e antes ele era um dos mais criticados da torcida. Eu já falei e repito, pra mim é o ano da razão de tirar a média do Cannon. Foi um ano ruim e um ano bom. Esse ano é onde eu vou tirar a minha conclusão melhor com ele, mas tomara que ele vá bem novamente. Aí, gente, por último, temos que... Se a gente falou que os OLs estão rasos na hora de precisar de uma troca, na hora de rotacionar ali, se alguém se machucar... Pra mim, o que tá raso não é nem no segundo nível, tá raso, gente, já entre os titulares, é os defensive ends. Tô bem preocupado com essa história. Derek Weavers, pelo jeito, tá fora mesmo, só estão esperando uma confirmação, uma segunda confirmação dele. Até vou colocar o link aí no post pra vocês lerem da matéria que o Arthur montou. Pelo jeito, não tem mesmo, perde a temporada. O único cara que realmente é jogador titular ali é o Flowers. O resto ou é novo nos Patriots, como o Willie, e que teve um começo meio estranho, ou é jogador que veio do draft, como o Wise, que também não está se mantendo muito saudável. Tem o Keonta Davis, que chegou agora há pouco e nem atuou ainda, então a gente não sabe direito. Já tá a ponto, Sidney, de nesse jogo contra os Texans, jogo de pré-temporada, a gente já teve que adaptar. A gente já teve que pôr o Guy e o Adam Butler já tiveram que entrar como defensive end, porque já não tem jogador na pré-temporada para ocupar essa posição, as pontas aí, principalmente a ponta esquerda da linha defensiva. A gente até falava que essa galera é bem versátil, o Guy, esse pessoal, mas essa versatilidade já está sendo necessária antes mesmo da temporada começar, né? Tirando o Trey Flowers, a situação é complicada do outro lado. Quando a gente vê as entrevistas do Bill Belichick, ele tá dando a entender que um dos caras que ele tá vendo com mais destaque nessa linha é o Genel Grissom. Ele sempre fala dele, elogia muito o Grissom, mas a gente tem visto no ano passado, principalmente, ele jogou principalmente nos times especiais, a não ser que ele tenha mostrado uma evolução muito grande do ano passado para cá, como o Belichick está dando a entender. O Lawrence Guy, que é um cara que é mais defensive tackle, é mais de ir por dentro também, mas está sendo utilizado por fora. Cara, assim, eu não descarto, a gente falou isso no podcast passado, uma troca para trazer alguém nessa posição, porque a situação é complicada, apesar do Willie ter melhorado, não é o Willie do 2015 que a gente está vendo, parece mais o Willie de 2016. Então, assim, eu não descarto vir uma troca aí para trazer alguém de mais peso para esse grupo aí. A gente já entra nessa história da troca, que é onde eu vou puxar a minha maluquice que já tá passando na minha cabeça, mas eu queria puxar um negócio antes aqui pra gente pensar. O que você falou do Grissom aí, o quanto o Belichick gosta dele e tal, nesse jogo contra os Texans, ele foi um dos inativos.
E ele não foi listado com algum tipo de lesão. Não falaram nada, simplesmente ele foi inativo. Será que o Grissom já tá ao ponto de não ter jogado porque o Belichick gosta tanto dele que ele tá com medo de machucar o Grissom? É uma boa pergunta, porque a gente ainda não viu nada do Grissom para provar esse tanto amor de Bill Belichick por ele. Eu vi uma entrevista de Bill Belichick nesse training camp dizendo que Grissom conseguiu evoluir na defesa e se firmar nos special teams. Então, pelo que parece, ele já tá conseguindo a sua vaga no elenco, mas a gente não sabe até que ponto ele pode evoluir, porque é um jogador que não mostrou absolutamente nada com a camisa dos Patriots. Teve outro defensive end que atuou contra o Houston Texans, que eu queria falar um pouco, que foi o Caleb Kidder, que é um undrafted free agent, que chegou aí pertinho do início do training camp. E o Kidder, ele atuou logo no primeiro quarto, apareceu ali entre os titulares, e eu achei ele um jogador muito veloz para a posição, mas também faltou um pouco de massa muscular, faltou um pouco de força para ele. Ó, eu li uma entrevista do Belichick, ele falou que, pelo menos agora, assim, né, o Belichick com as entrevistas dele, perguntaram pra ele logo depois que acabou o jogo. Aí ele falou, agora não estamos pensando em trazer ninguém pra posição. Então o Belichick pode muito bem estar falando agora, depois do jogo, e segunda-feira vamos pensar, sabe? Então, tipo, ele é cheio dessas. Mas ele disse que eles não estão pensando em trazer ninguém pra posição, que ele tem jogador suficiente, parará. Aí entra, porque eu vejo aí alguns dos linebackers vão ser usados nessa posição, como defensive end. O McClellan, pelo jeito, é um cara que vai ser... A gente já tinha falado isso até o ano passado, mas esse ano, de tão raso que tá esse grupo, pelo visto, a gente vai ver bastante o McClellan ali. E o Harvey Land, que é o cara novo, o undrafted free agent, que pelo jeito entra. Eu acho até que entre os linebackers ele já tá na frente ele já não tá nem por briga mais, pelo jeito ele entra, porque ele foi muito esperto e ele soube aproveitar o momento dele ali. Tudo que pediram pra fazer, ele conseguiu fazer. Ele jogou já como defensive end, ele jogou como linebacker mais inside, ele já jogou mais linebacker strong no lugar fazendo a função do Hightower. Ele tá atuando em special teams. Esse aí soube entender o que o Belichick gosta e fazer, e pelo jeito, não digo que vem para ser titular, mas vai entrar bastante na rotação pelo jeito, hein? Concordo com isso que você disse, isso que eu ia falar também, se você não tivesse trazido o assunto, era justamente o uso dos linebackers como pass rushers, e eu acrescentaria mais dois dessa lista que você fez, o Kyle Van Noy e o Dante Hightower. Esses caras todos vão ser usados no pass rush, eles já mostraram que tem qualidade, talvez não para ser um cara que de todo down ali conseguir manter a pressão, mas o revezamento entre eles pode gerar uma pressão interessante aí, criando inversões de posição e tudo. Então assim, vai ser bem interessante a gente ver quando a bola rolar para valer mesmo. Exatamente, na cabeça do Belichick, se ele realmente não trouxer ninguém, é muito por isso. Ele entende que McClellan, Hightower, Van Noy, o Land, eles são jogadores versáteis o suficiente para ocupar, para engrossar esse caldo aí dos defensive ends. Mas nesse momento agora, eu já prevejo, eu acho que até 2 programas atrás, ou 3 programas atrás, não lembro, eu falei, a gente tinha conversado que, esse ano não dá, esse ano a gente não pode sofrer de novo com pressão. Pra mim, eu já tô mais preparado pra não ver pressão nenhuma do que ver quarterback correr da gente aí, cara. Aí, falando disso, vou puxar a minha maluquice aqui, a minha conspiração. Quero ver o que vocês acham. Sidney até puxou agora há pouco aí, falando que é possível de ter alguma troca, de vir algum jogador, algum defensive end. Muita gente já fala disso também, depois que teve esse caso do Rivers, da contusão do Rivers aí, que a gente precisa de mais gente. Eu concordo, eu acho que tem que engrossar essa defensive end, essa DL. Aí eu trago aqui uma conspiração maluca, gente. Estamos vendo o John Lewis jogar pra caramba. A gente falou do primeiro jogo aqui, se era pra ele porque ele tinha se lesionado várias vezes, se era pra ele se sentir melhor ou não. Aí eu fiquei esperando, falei, deixa eu esperar o segundo jogo. O segundo jogo, o John Lewis atuou pra caramba de novo. E tá muito claro que ele não é titular, porque o White joga muito menos que ele. Então ele é atrás do White. Minha pergunta, Sidney.
Estaria Bill Belichick usando a pré-temporada como uma vitrine para tentar trocar John Lewis? Cara, bem teoria da conspiração mesmo, essa sua teoria aí. Eu não tinha parado muito para pensar nisso, mas assim, a minha visão, quando eu vi o Lewis jogando nesses 2 jogos, foi mais no sentido de o cara se mostrar mais recuperado da lesão que ele teve. Eu já falei aqui antes, assim, você sofre uma lesão de rompimento de ligamento, você volta na temporada seguinte, mas você nunca volta o mesmo jogador na temporada seguinte. Normalmente 2 temporadas depois da lesão é que você consegue mostrar aquele 100%, né, da sua capacidade. Então eu comecei a ver o Lewis jogando mais como uma forma dele entrar mais no ritmo e mostrar que está saudável. A gente tem um grupo de running back muito forte, como você disse, e, cara, eu acho o seguinte, eu acho que não, a princípio não, porque o Lewis está se mostrando mais parecido com aquele cara de 2015 do que com o de 2016, ele está menos limitado do que o ano passado, então vou ficar mais com a teoria de que ele está sendo mais usado para se recuperar realmente da lesão. Porque pra mim, aonde que eu penso aqui? O Burkhead já se mostrou ser um jogador bem versátil, que é o que a gente tinha no Lewis. Se você consegue levar o Foster, você tem um cara para evoluir e para ser um backup em momentos que não precisa pôr ele toda hora, que é um cara também que corre, que faz special teams, que recebe bola. Eu tô vendo muito Dion Lewis aí nesse grupo, sabe? Tem muito cara parecido com ele. E ele é o cara de mais nome entre eles. Então, não sei, passou isso na minha cabeça, eu não acho, talvez não seja assim tão explícito, mas talvez ele esteja usando as duas coisas, sabe? O John Lewis precisa de tempo pra se sentir bem e ao mesmo tempo eu posso mostrar pros outros 31 times que olha só como o John Lewis tá jogando bem. Você que aí tá precisando de um running back versátil, que de repente tem um defensive end aí que você não tá muito feliz. Não sei, cara, me passou essa maluca. Como eu falei, são as minhas considerações. Quem tá novo aqui no programa, costume, cada vez vai ficar pior. Quanto mais passa a semana eu fico mais maluco tentando descobrir a cabeça do Belichick. Mas me passou, o que você acha, Arthur? Eu tô meio em cima do muro nessa sua conspiração. Eu tô mais inclinado pro lado do Cisne, de pensar que é pra dar mais ritmo de jogo pro Lewis, mas se a gente for imaginar um jogador pra servir como moeda de troca pra trazer algum defensive end, só me vem o John Lewis na cabeça pela profundidade do grupo de running backs. Eu não vejo os Patriots movimentando nenhum outro jogador de grande nome pra trazer um defensive end que não seja o John Lewis por causa desse fator dos running backs. Então eu acho que tem aí um fundo de malícia de Bill Belichick, como você disse, em mostrar como o Lewis está recuperado da lesão para os outros times da NFL, mas também caso não haja a vontade de Bill Belichick ou até a opção, alguma proposta surja por John Lewis, ele vai continuar jogando normalmente e até, quem sabe, conseguir superar o James White no depth chart, que eu até acho que o Lewis seria mais jogador que o James. Porque como eu falei lá no comecinho do programa, todo ano tem o titular que vai embora. Tem aquele cara que é nome forte e que acaba indo para outro lugar. Já é quase que de praxe, já que o Belichick faz isso. Então eu fui juntando esse quebra-cabeça maluco aí na minha cabeça e não sei não, vamos ver. Agora sim, não é uma coisa que se dê para descartar, porque quando você olha o histórico de Bill Belichick, para o cara que já dispensou Ty Law, Loyal Milloy, já trocou Richard Simmons, já trocou Logan Mankins, eu não duvido de nada. Não dá pra cravar. Quem é Dion Lewis desse grupo? Ninguém. Quem é Dion Lewis com esses 4? Então, assim, impossível não é não. Vamos ver sendo os próximos capítulos aí. E só pra adicionar mais uma pimenta nessa teoria da conspiração, eu tinha 4 jogadores dos Patriots adicionados no Snapchat. Chandler Jones, trocado. Jamie Collins, trocado. LeGarrette Blount, que não teve contrato renovado. E tem o John Lewis, o único que sobrou. Então você vai fazer um favor pra mim agora, Arthur. Você vai abrir seu Snapchat e você vai seguir Jonathan Freeman E Brandon Bolden. Esse é o seu trabalho de casa hoje. Seguir Brandon Bolden e Jonathan Freeman. Beleza. Bom, acho que depois dessa a gente vai ficando por aqui. Vamos ver o que acontece. Jogo na sexta-feira, não se perca. A pré-temporada tem esses dias malucos aí, bem diferentes do que o normal. Então sexta-feira já tem jogo. Dá pra sair um monte de texto ainda nosso aí, então fiquem ligados.
A gente tem bastante coisa para produzir, a gente tá falando de bastante coisa. Voltamos a ter assunto, não temos... Acho que já faz uns dias aí que a gente não tem um texto por dia só, né, Arthur? Tá tudo saindo mais de um texto já, né? Sim, ainda tem muito mais prontos para entrar no decorrer da semana. Até na próxima semana a gente já tem material pronto. A temporada já voltou e o Patriota já tá fervendo novamente. Exatamente. Voltamos então semana que vem. Valeu, Sidney. Um abraço, galera. Até mais. Falou, Arthur. Valeu, galera. Um abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American.